Olá, amigos de Safras e Mercados. Sou jornalista da agência Safras, Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, 5 de setembro. Estamos começando o nosso clima na semana. Antes de dar bom dia para o Marco Antônio dos Santos, digo para você que não se inscreveu no nosso canal, que não perca tempo, inscreva-se, ative as notificações, deixe o seu like, seus comentários. Todos os dias temos vídeo novo no nosso canal Safras TV. Entre em safras.com.br, conheça a plataforma de Safras, peça uma demonstração gratuita. Entre outras informações, temos sempre as informações da nossa parceira Rural Clima, com este senhor que está na tela, Marco Antônio dos Santos. Bom dia, Marco. Tudo bem? Pô, depois desse senhor não tem nada a ver, não, hein? É a educação, é só pela educação, porque com o amigo não precisa isso, né? Tudo bem, Marco? Graças a Deus, cara, Mas o tudo senhor deixa bem. a gente mais velha, é complicado, né? É, mas tudo bem, faz parte da brincadeira. Tudo Bom tranquilo, dia. Marco? Graças a Deus, muito bem na correria aqui, numa pré-safra, né? Então, tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo agora está querendo saber quando as chuvas chegam para plantar a nova safra de soja, se realmente a laninha vai persistir. Acho que a grande pergunta de todos é assim, Marco, realmente a laninha está aí, vai trazer aquele problemaço que nós tivemos ano passado no sul do Brasil? E aí, as chuvas vão ou não atrasar? Com todas essas questões que estão aí na cabeça dos nossos amigos que estão nos assistindo agora. Antes de mais nada, então, Marco, o que que a gente tem de previsão para essa semana? Tem alguma Olha, chuva aí, algum alento? sim, assim, ó, a- após assim, o final de semana foi marcado aí pela presença da massa de ar polar no sul do Brasil, né? Que levou até algumas formações de algumas geadas, não só no Rio Grande do Sul, mas no extremo sul do Paraguai e Argentina. Tivemos formações de geadas. Agora, a segunda-feira será marcada pelo tempo seco, né, por conta da presença da massa de ar polar, porém, a partir já de amanhã, uma nova frente fria estará avançando pelo sul do Brasil e levando chuvas, tanto para a região sul quanto partes da região sudeste, não só nessa terça, mas quarta-feira. Então, essa metade sul do Brasil deverá ser marcada por algumas chuvas agora essa semana. No entanto, toda a região central e norte, aí não, aí o tempo seguirá aberto, sem nada de chuvas, a não ser na faixa litorânea ali do Nordeste, que ainda continua com algumas pancadas de chuvas por conta dos ventos de leste que sopram aí para o continente. Porém, já a partir desse final de semana, ali entre a sexta e o sábado, dia 9 e 10, a tendência é que volte a chover bem sobre o sul do Brasil, e aí até com previsões de chuvas bastante expressivas, principalmente sobre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Paraguai e sul do Mato Grosso do Sul. Portanto, meu amigo e ilustríssimo Alessandro, a tendência é que o mês de setembro, pelo menos essa primeira quinzena do mês, né, tanto essa semana quanto a semana que vem, seja ainda marcada por chuvas muito mais concentradas no sul do que na região norte do Brasil, o que é normal para essa época do ano. Certo. Vai, Mas vai lá. aí agora que vem a notícia boa desse senhor que vos fala, que é que Pode é falar, vai lá. a segunda quinzena de setembro voltará a ser marcada pelas chuvas, agora não mais na região sul, mas na região central. Os modelos, apesar da laninha, devem trazer chuvas para grande parte da região centro-norte do Brasil ao longo dessa segunda quinzena de setembro, assim que termina o vazio sanitário, principalmente no Mato Grosso do Sul e Paraná. Isso já daria condições para muitos produtores iniciarem o seu plantio da nova safra de soja. Porém, vale ressaltar uma coisa que a gente vem comentando aqui, ó, já há algum tempo. Essas chuvas que estão sendo previstas para a segunda quinzena de setembro ainda não serão sinônimos da total regularização do regime de chuvas. Ou seja, chover vai, mas não tem continuidade essas chuvas. Então, muita cautela
na hora que vocês estiverem planejando para soltar o plantio, porque pode até chover com volumes bons até acima de 40, 50 milímetros, aí com duas, três chuvas agora nessa segunda quinzena de setembro. Mas a primeira quinzena de outubro ainda poderá ser marcada por chuvas irregulares. Então, muita cautela, muito cuidado, né, para soltar Tá? esses primeiros plantios. Tá. Primeira pergunta que eu te faço seria o seguinte: essa frente fria que vem agora, chega aqui, deve chover amanhã em Porto Alegre, né? Para essa frente fria, qual é o limite esse que tu está falando, do centro para baixo e do centro para cima? Chega uma chuva essa semana ou no final da semana, por exemplo, digamos para o sul de Minas, região do café, Até, que até assim, ó, quando a gente fala sul do Brasil, essa metade sul, né, e a gente fala ali pegando Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sul de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul e Paraguai para baixo, certo? sim, No centro-sul ali, entanto, no entanto, essa frente ela deve escapar um pouco, a hora que ela entrar em São Paulo, ela deve ir um pouco mais para o oceano, e aí ela deixa o sul de Minas com algumas chuvas, e também o Rio de Janeiro, aquela região mais entre o Rio ali, sabe, o litoral entre São Paulo e Rio de Janeiro, pegando até alguma coisa do sul da zona da Mata Mineira. Então, de uma certa forma, para as áreas de café e cana-de-açúcar, essa semana, de um lado, é bom, porque tem chuvas, para o outro, no caso da cana, é ruim por conta da colheita, né, para quem está fazendo ainda a colheita. Só que essas chuvas, os volumes em alguns momentos podem ter ser acima de 10 milímetros, o que pode induzir novas floradas no café, como aconteceu lá em agosto. sim, sim. Então, assim, muito cuidado. É. Por quê? Essas chuvas que vão ocorrer agora em algumas áreas de café, de uma certa forma, vão ser benéficas, porque eleva os níveis de umidade no solo, favorece o desenvolvimento. E pode ser benéfico também para aquelas floradas que abriram pelas chuvas de Lá em agosto. agosto, O problema é que exatamente. pode Lógico, induzir novas floradas que de repente ainda podem ser precoces. Mas porque eu dei uma... chegaram umas imagens para mim de cafezais, né, ali do sul de Minas, os botões estão maduríssimos, só esperando a chuva para abrirem. Então a gente sim, pode começar a ter uma, uma indução do florescimento ao longo desse mês de setembro. Então, a gente, claro. antes de ter uma florada principal, que é o bom para o café, né? É você ter floradas parciais, o que é péssimo lá na hora da colheita, porque na hora da colheita daqui a um ano, né? Daqui 10 meses, você vai ter de tudo. Você vai ter grão já seco, você vai estar Colheita grão. começando com muito grão verde, aquela coisa, né? Exatamente. Então, um pouco de cuidado. Mas, de uma certa forma, o que está se mostrando é uma condição relativamente um pouco mais favorável para as áreas de café. Lógico que o Triângulo e o Cerrado Mineiro, É, as chuvas só deverão chegar, de fato, ali em outubro, né? No começo de outubro. sim. Mas Aí essa sim, umidade que deve melhorar na segunda quinzena vai melhorar para as regiões também do café da cana, não? Vai vir melhor sim, chuva. Tá? sim, sim, Então sim. já é bom, de repente teremos aí uma florada maior, mais graúda, né? Com um percentual Exatamente. maior das árvores, né? Nessa segunda metade. O café que caiu na Bolsa de Nova York na semana passada, muito pelos traders falando dessas previsões aí de alguma umidade no começo do mês de setembro, que seria bom para aquelas floradas que abriram Exatamente. precocemente, né? Mas, Marco, Exatamente. então aí reforçando as previsões para principalmente para a segunda quinzena, né? Tu acha que a gente vai ter condições bem melhores de preparação para o começo do plantio, de modo geral, no Brasil? Safra de O verão? grande problema é o seguinte, Alessandro e a todos que estão nos assistindo agora. O que eu vejo é chover vai, mas não é para todo mundo. São aquelas chuvas irregulares. Então chove aqui, não chove ali. Você pega a imagem de satélite na parte da manhã, você não tem uma chuva. Chega lá para as 4, 5 horas da tarde, você vê um monte de pontinho vermelho, que são as chuvas, mas nenhuma daquelas chuvas lavadeiras, sabe aquela que lava uma Sim, região, que, que faz com que chova. Então, aí você vai falar assim, vai ter propriedade que vai chover, tem propriedade que não vai. Dentro de uma mesma propriedade, chove num talhão, não chove no outro.
Então, o que que nós estamos vendo e indicando para os nossos clientes, e até nas palestras que eu estou indo agora, é cautela, não plante no pó, mesmo no Paraná, no Mato Grosso Espera do a Sul, chuvinha. espera uma chuva, vê o volume que está e corre atrás da umidade, né? Por quê? Ah, tá prevendo chuva para minha fazenda nesse final de semana, mas pode ser que não chova em toda a sua propriedade. Pode ser que não chova volumes expressivos. E se você fez um plantio no pó ou e choveu de baixíssima intensidade, abaixo de 10 milímetros, ou não choveu na área, mas choveu na área vizinha, você pode perder esse primeiro plantio. Então, muita cautela. Mas é fato que, apesar da laninha estar aí, ela não vai atrasar as chuvas, como muitos estão falando, que o plantio só ocorrerá em novembro. Pelo Sim, ela contrário. tem alguma região ou cultura que nesse momento te preocupe mais, mano? Não, alguma coisa de milho no milho, desculpa, de trigo no Paraná, porque como setembro tem tudo para ser um mês um pouco mais úmido, né? E nós vai iniciar a colheita do trigo no Paraná, principalmente nas regiões mais norte, né? Aquelas que plantaram lá em abril. Então pode ser pegar um pouco do trigo, e tal, mas não vejo que possa ter alguma cultura que seja prejudicial, porque a gente não está vendo geadas, não tem nenhuma entrada de massa de ar polar forte, pelo menos por enquanto. Chuvas devem ocorrer dentro de uma normalidade, porém, muito mais no sul do que no norte, né, no centro-norte do Brasil. Chove com uma certa irregularidade, então, se o produtor tiver um pouco mais de cautela e um pouquinho de paciência, eu sei que falar de paciência num ano como esse é difícil para falar para um produtor, né, que está na ansiedade de já colocar sua semente de soja, já visando uma segunda safra, né, porque já é quase que certo, quanto mais cedo você planta a sua segunda safra, melhor, ou maior a probabilidade de sucesso. Mas eu acho que se o produtor tiver um pouquinho de paciência e bastante cautela, eu acho que tem tudo para ser uma safra E, os, pro- gigantesca no Brasil esse ano. né, Marco, os produtores aí, nos últimos anos, de muitas regiões, é claro que houve que não tivesse maiores problemas, mas sofreram bastante já, né? Então agora vamos torcer para o clima ser bem melhor para essa próxima safra de verão aí, né? Rio Grande do Sul, principalmente, aí, o sul do Sim, Brasil sim, sofrendo muito, né? eu E, concordo. Marco, o Laninha, então, tá bem fraquinho e não Não, deve. não está fraquinho, ele está Não? na casa aí de um grau negativo, né, de anomalia de 1 grau, isso dá em torno aí de fraco a moderada intensidade. Uhum. Só que o problema, senhor Alessandro, o fato é, se tá laninha, não tá? Até aqui na Rural Clima, a gente recebe muitas críticas de outros profissionais do ramo por conta disso, porque é o seguinte, para nós não importa se está sob laninha, El Niño, qual fenômeno está atuando, o que importa é como isso se traduz no clima, Isso, certo? consequência do clima mesmo, nas Para mim, condições. muitas vezes você está sob efeito da laninha, mas está chovendo no sul, voltou a chover cedo. Então, muitas vezes a gente fala, ah, a laninha está fraca. É que assim, muitas vezes a gente erra aqui, ou erra não, peca, melhor dizendo, peca, muitas vezes nessas jeito da gente falar, meio, porque assim, a gente fala muito para produtor, muito para o mercado, né? E o mercado quer saber se vai chover, se não vai chover, não importa se tem laninha ou El Niño. É só a gente ter uma ideia, se você me permite 20 segundos aqui do seu tempo, Claro. em 2020, tivemos o primeiro ano da laninha. As chuvas atrasaram quase um mês. O ano passado, 21, na primavera de 21, tivemos o segundo ano de laninha e foi o ano que mais choveu cedo. E todo mundo falando que as chuvas iam atrasar por conta da laninha. Se a primeira laninha atrasou um mês, você imagina a segunda laninha. Pelo contrário, a chuva chegou. Então, muitas vezes, essas termologias El Ninho laninha causa um certo Sim. apreensão, medo de alguns produtores, Alvoroço, um principalmente. alvoroço, pavor, Exatamente. temores. É, obrigado pelos adjetivos, mas o que a gente vê é muita cautela com esses termos, porque muitas vezes, mesmo você tendo a presença desses grandes fenômenos de macro escala, seja a Ninho ou a Laninha, muitas vezes a atmosfera não responde da forma ou na teoria que era para ser respondida, certo?
certo. Então, muita cautela. O que nós estamos vendo é as chuvas atrasam em relação a 2021, porque as chuvas chegaram muito cedo ano passado, nessa época do ano. Se a gente pegar os nossos bate-papos de um ano atrás, exatamente do dia 5 de setembro, a gente já estava falando de chuvas no Cerrado, já estava falando de chuvas no sul do Brasil, e uma regularização do regime de chuvas exatamente um ano atrás, algo que esse ano não vai acontecer. Elas vão chegar quando? Quando tem que chegar, na normalidade. Ou seja, algumas pancadas na segunda quinzena de setembro, que normalmente acontece, e ela normalizando ali em meados de outubro. Ponto. Então, assim, de uma semana passada eu estava indo no Mato Grosso e Goiás. E eu perguntei para assim, a pergunta que eu fiz, quando que esquece fenômenos, esquece quando que normalmente chove aqui para vocês, normaliza as chuvas. Ah, só depois do dia 10 de outubro. Antes disso é pancada. Ponto. É isso que vai acontecer de novo. É isso que vai É, acontecer, é, né? Então, assim, vai acontecer o que tem que acontecer normalmente. As chuvas, algumas pancadas irregulares na segunda quinzena, porque começa realmente a primavera, então você já tem algumas chuvas, mas normaliza mesmo, somente é, depois do dia 10, 15 de outubro. Antes disso, tem é. pancadas, ponto. É que tem Simples também, né, assim. Marco? A gente tem muita informação também no mercado, né? Tem que selecionar as Exato, melhores, tem que buscar informação em safras de mercado, na Rural Clima, porque exatamente. às vezes tem muita informação aí que está querendo muito clique aí, muito, mas estão fazendo aí manchetes que não são verdadeiras, né? Também tem fake news nessa nossa área, né? Eu acho que o mais Marco, tem é isso. é verdade, não é só na política, não é só na Não, e outra política. coisa, eu acho que todo mundo todo mundo entende de clima e mercado, né? Todo mundo Ah, é. acha que entende de clima e mercado, É, mas não é que assim. nem, que nem agora na época da Copa do Mundo, tá chegando a Copa do Mundo, todo mundo sabe a escalação da seleção brasileira, né? Não, todo mundo É, é treinador agora, né? Todo é mundo vira verdade. treinador. É. Marcão, só para a gente encerrar o nosso papo, está chegando um novo relatório de oferta e demanda do Departamento Norte-Americano de Agricultura e a gente tem falado nos nossos últimos bate-papos que parece que está se consolidando realmente aí. Esses últimos números não deve fugir muito do que estão aí, porque o clima não trouxe grandes surpresas, né? Continuamos assim? Acha que não Continuamos. teremos grandes surpresas? O relatório os modelos desculpa, os modelos de chuva, né, de previsão do tempo agora para os Estados Unidos, né, dá uma primeira quinzena de poucas chuvas no meio oeste americano. Então isso pode afetar um pouquinho ali a finalização de algumas áreas de soja e milho, principalmente das regiões de Kansas, Nebraska e as Dakotas, né, que são até áreas que plantaram um pouquinho mais tarde, mas acho que dificilmente teremos uma variação tão brusca nas projeções que foram feitas lá, né, ali no mês de agosto, tanto pela USDA. Eu acho aquele número da ProFarm que saiu no dia 28 de agosto, né, aquele número de 349 milhões de toneladas para milho extremamente baixista, eu acho que vem em torno aí de seus 360, um pouco mais, um pouco menos ali. Até eu acho bem um pouco para menos do que para mais, eu acho que vem ali em torno de 358 a 360 milhões para milho. E a soja vai ter uma super safra nos Estados Unidos. Vai colher algo acima de 122 milhões facilmente esse ano. Então, se você ainda está esperando, né, você é produtor que está esperando alguma quebra nos Estados Unidos para fazer negócio, eu acho que você já perdeu o time. Não vai rolar. Não. Isso aí é complicado. É complicado, Marcão. Muito obrigado, Marco. E não te preocupa, viu? Que o senhor está um guri. Fique tranquilo. Tá? Muito Um, obrigado. um, Muito um, obrigado, meu abra- amigo. um abraço, viu? E fique Outro. ligado em safras.com.br. Conheça a plataforma de Safras. Nosso Safras TV está para você aí, sempre com um vídeo novo, todos os dias. Procure o nosso canal, inscreva-se e ative as notificações. Um abraço a todos, boa semana. Boa semana, Marcão. Tudo de Eu bom. que agradeço. Abraço a todos aí. Tchau, tchau.